Boa noite, meu povo. Muito axé para todos. Axé, axé, axé. Tudo bem com vocês, meu povo? Tudo bem? Uma boa noite a todos vocês. Gente, o frio hoje tá muito grande aqui no sul. Gente, tá muito frio. Tá frio pra caramba mesmo. Estamos aqui entrochado, né? E eu passei aqui para falar com vocês e fazer esse vídeo hoje, porque eu vim trazer para vocês mais uma vez uma explicação para muitos, né, que não tem ainda essa compreensão, né, sobre a nossa Umbanda, né, que tem o culto ao orixá, né, o que acontece, né? Nós sabemos que a nossa Umbanda, ela trabalha com os falangeiros dos orixás, que são caboclos, preto velhos, crianças, né, ciganos, indígenas, marinheiros, boiadeiros, né, que trabalham, né, para determinados orixás, né. Não são todos os guias espirituais. Por exemplo, os ciganos do Oriente, eles não seguem nenhuma, não seguem determinado orixá, mas a maioria dos falangeiros, né, dos nossos caboclos, nosso povo da rua, trabalham na vibração, na energia de determinado orixá. Por isso a gente recebe os falangeiros dos orixás na Umbanda. Mas, gente, existem várias umbandas, né? Como existe a umbanda esotérica, a umbanda kardecista, existem várias umbandas. Quando nós temos o culto ao orixá, gente, né? É uma umbanda que ela já traz essa raiz, né? Ela trabalha muito com a questão ancestral, né? Então, existe todo um fundamento, né? Nós trazemos aqui na nossa casa Jurema sagrada, né? E temos o culto ao orixá, né? Então, o que acontece? Nós trabalhamos diretamente com orixás, né? Então, muitas casas de Umbanda não têm essa compreensão. Que nação é nação, Umbanda é Umbanda, são duas religiões diferentes, né? Cada uma traz o seu fundamento, mas a Umbanda e a nação, elas são irmãs, gente, né? Elas trazem essas raízes, né? Que vêm da África, né? E existe, né, uma Umbanda que trabalha mais diretamente com o culto ao orixá, que trabalha direto, que tem os assentamentos dos orixás, né? Nós temos os assentamentos, existe todo um fundamento, né? Um assentamento a gente traz, né, da nossa raiz, né? E isso, gente, a gente tem que pensar sempre assim, ó, que a Umbanda, ela é muito grande, ela é muito aberta, né? Então, ela traz muitas raízes e cada raiz traz, né, a sua doutrina, os seus rituais, né, a sua ancestralidade. E quando a gente tem uma Umbanda que trabalha culto ao orixá, ela é uma Umbanda que ela é preparada para trabalhar diretamente com as equices, né? Então, a gente tem esse fundamento na nossa raiz, né, onde a gente tem as nossas firmezas, nossos assentamentos, né? E a espiritualidade, né? Ela é muito maior. Eu sempre falo que a espiritualidade não cabe numa caixa. E ela é muito maior. E a espiritualidade, ela dá uma liberação, né? Para que a gente tenha, né? Esse trabalho direto, que é o que acontece muitas vezes. Essas energias passam sim, né? Pela nossa raiz, pela nossa casa. É diferente da nação? Sim, nação é uma outra religião. Porém, a gente trabalha diretamente com essas forças, com essas raízes, né? A gente trabalha muito com a parte ancestral e a nossa Umbanda, ela já vem dessa raiz e a gente já tem, né, esse fundamento dentro da nossa casa. Então, dá muita situação de não pode, isso não existe, isso não acontece. Gente, a espiritualidade, ela não cabe numa caixa. As pessoas têm que ter esse entendimento que a Umbanda é muito maior,
né? E que existem várias direções. Cada casa, é uma raiz diferente, cada casa trabalha de um jeito. E quando a gente tem uma Umbanda que traz tantas raízes, tantas linhas, né, tantos fundamentos, quando a gente tem o culto a orixás, que a gente recebe, que a gente tem as equices na casa, a gente tem esse fundamento na casa. Nem todas as casas têm. Nós temos os assentamentos, nós temos essa liberação espiritual, se dá essa liberação e depende da nossa raiz, da ancestralidade que a gente traz. Então, achei muito interessante trazer esse tema, porque eu já venho explicado bastante sobre isso há bastante tempo. E hoje, vendo uma líder religiosa, ela se colocou, né, diante desse tema e ela deu essa explicação muito aberta, muito bem esclarecida, né? Eu já vinha falado sobre isso e eu resolvi trazer, né? Porque as pessoas se fecham muito. As pessoas se fecham muito, então é aquilo que eu aprendi, é assim que funciona, nada mais existe. Não é assim que funciona, gente. Tudo existe, né? E o do outro não é errado. Eu não posso dizer ele não tá fazendo certo. Isso não existe, gente, para a espiritualidade, tá? Depende do fundamento de cada casa, de como aquela casa é preparada, da liberação que a espiritualidade dá e também da nossa ancestralidade. A nossa casa mesmo trabalha muito com os ancestrais. Nossa casa é uma casa de almas, trabalha muito com ancestrais e tem esse fundamento culto ao orixá que a gente trabalha diretamente com as equices. E essa mãe de santo trazendo essa abordagem, gente, falando abertamente sobre isso, eu achei muito importante trazer, porque eu achei muito bacana a colocação dela, o modo que ela se colocou diante, né, desses conceitos, né, da forma que é falada, que existe muito essa discussão, né, na Umbanda, né, e na maioria das vezes é só a gente recebe esse é um dos fundamentos. Nós trabalhamos com os falangeiros, né, gente? Todo mundo sabe que toda Umbanda trabalha com todos os falangeiros, com os falangeiros, né, dessas forças. Isso faz parte de todas as Umbandas, mas existe, né, Umbanda que traz esse culto, que traz essa raiz, que trabalha mais com a parte ancestral, que é o caso da nossa casa. E muita gente não tem essa compreensão. E hoje, quando ela trouxe isso, eu achei magnífico. Eu achei magnífico, né? Porque é difícil, né? É tu encontrar, né? Assim, dirigentes, sacerdotes que tenham essa visão, essa amplitude, né? Essa cabeça aberta e tem esse entendimento que a gente não pode se limitar, né, a uma situação. É que nem eu falo sempre para vocês, né? A gente aprende de um jeito, é preparado de um jeito, cada um traz, né, dentro da sua casa, as suas leis, as suas regras, né, seus fundamentos. E a gente tem que seguir a nossa casa, né? O nosso dirigente, os fundamentos daquela casa. A gente respeita o espaço que a gente se prepara, que a gente trabalha, que a gente faz parte. Sempre a casa da gente vai ser a melhor casa, com certeza, sempre, né, gente? Porque se a gente pertence a uma casa, aquela família, sempre a nossa família vai ser aquela família que a gente vai amar, vai ser a nossa família que a gente vai ter amor, que a gente vai ter dedicação, carinho, tem a convivência, tem um trabalho, tem uma preparação, tem um desenvolvimento, tem um aprontamento, sempre, né? Então, o que a gente tem que entender é que a gente tem que respeitar, né, todas as raízes e ter essa compreensão que cada casa traz os seus fundamentos, né? Não foi porque eu aprendi assim que eu vou dizer que o do meu irmão é errado, que eu vou dizer que a casa da minha irmã não faz certo, né? Cada um traz, né, a sua feitura, como foi feito. Então, hoje, quando a sua irmã falou, eu achei assim, gente, maravilhoso a explicação dela e eu resolvi trazer para vocês, porque eu já venho falando isso já faz bastante tempo
E é muito bom ouvir, né, de pessoas assim que irmãos de fé que têm, né, esse entendimento, porque de 10, né, conta nos dedos quem tem essa compreensão, né? Tu sempre recebe muito, isso não existe. Isso não pode. Pela minha raiz foi dito que isso aí não existe, isso só acontece lá. Isso aqui inventaram, isso aqui colocaram, isso aqui não é de verdade, isso aqui não é Umbanda. Não, gente, é assim. É sim. E a gente tem um culto ao orixá direto, né? Isso faz parte da nossa raiz. Tá, pessoal? Então eu passei aqui para trazer porque eu achei muito legal a colocação dela. Porque é muito difícil a gente ouvir, né? Cada casa tem suas tradições, tem seus fundamentos, é preparada de uma forma, né? Eu fui feita de um jeito, aquela pessoa é feita de outro, né? Então, o que importa, o importante, gente, é a força, é a fé, né? É a gente trabalhar no bem, é a gente se preparar, é a gente dar o nosso melhor, é a gente fazer aquilo que é certo e aquilo que é espiritualidade nos dá a direção para ser feito. Então eu passei aqui para falar sobre isso, que eu achei muito bacana dessa irmã, a abordagem dela, e trouxe para vocês essa abordagem que eu já venho repetindo muitas vezes. E agradecer, pessoal, esse canal. Muito obrigado. Falar aqui para vocês que teve abertura de caminho no sábado, que foi um sucesso. Tava muito linda a abertura, né? Muitos pedidos, muita força, muito axé, muita energia positiva. Tava linda a abertura, a gente trabalhou pra caramba, gente, e valeu a pena que Pai Baralodê possa abrir os caminhos dentro do nosso merecimento, nos trazendo toda a proteção, caminho, direção, fortalecimento, força, né? E quando eu falo em caminhos abertos, eu falo na vida, na saúde, no espiritual, no emocional, no financeiro, né? Que esse Pai possa sempre, sempre nos proteger, nos dar a direção, os caminhos para nós. Bárbara é isso, né? Movimento é caminho. É que caminha ali junto, né? O nosso caminho, o nosso movimento, né? Essa força ali, né? Que nos movimenta, né? Que nos leva adiante. Então, só agradecer a Lupo, meu pai. A Lupo. Axé, meu povo. Até a próxima.